Muito bem, pessoal, estamos de volta. Vamos para o segundo exame unificado promovido pela FGV. Vamos ver a peça prática profissional. Veja você, nessa aqui, o examinador estava com o coração peludo, porque é muito grande isso aqui. E isso é uma dificuldade que talvez você tenha no dia que você for fazer a prova. Um enunciado bem grande, bastante... E isso complica porque você cansa, você já teve que enfrentar as 4 questões e agora você tem que ler a peça, você terá que ler mais de uma vez a peça para você conseguir retirar todas as teses de defesa que você tem que formular em favor do seu cliente. Então isso cansa, isso dificulta realmente, mas nós teremos que passar por isso, você terá que passar por isso. E eu tenho certeza que a hora que você chegar lá, você estará preparado. Vamos lá então? A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul recebe notícia crime identificada imputando a Maria Campos a prática de crime. Eis que mandaria crianças brasileiras para o estrangeiro, com documentos falsos. Diante da notícia crime, a autoridade policial instaura inquérito policial e, como primeira providência, está errado, você vai ver isso, representa pela decretação da interceptação das comunicações telefônicas de Maria Campos, dada a gravidade dos fatos noticiados e a notória dificuldade de apurar crime de tráfico de menores para o exterior por outros meios, pois o modus operandi envolve sempre atos ocultos e exige estrutura organizacional sofisticada, o que indica a existência de uma organização criminosa integrada pela investigada Maria. O Ministério Público opina favoravelmente e o juiz defere a medida, limitando-se a adotar como razões de decidir os fundamentos explicitados na representação policial. Então, o juiz praticamente não fundamentou, guarde isso. Continuando, no curso do monitoramento foram identificadas pessoas que contratavam o serviço de Maria Campos para providenciar expedição de passaporte para viabilizar viagens de criança para o exterior. Foi gravada a conversa telefônica de Maria com um funcionário do setor de passaportes da Polícia Federal, Antônio Lopes. Esse vai ser o seu cliente, presta atenção, em que Maria consultava Antônio sobre os passaportes que ela havia solicitado, se já estavam prontos e se poderiam ser enviados a ela. A pedido da autoridade policial, o juiz deferiu a interceptação das linhas telefônicas utilizadas por Antônio Lopes, mas nenhum diálogo relevante foi interceptado, então não tem prova aqui. O juiz também, com prévia representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, deferiu a quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados, tendo sido identificado um depósito de dinheiro em espécie na conta de Antônio, efetuado naquele mesmo ano no valor de R$100 mil, mas não fala de onde que era o depósito, não fala quem depositou e nem que foi a Maria que depositou. Continuando. O monitoramento telefônico foi mantido pelo período de 15 dias, após o que foi deferida medida de busca e apreensão nos endereços de Maria e Antônio. A decisão foi proferida nos seguintes termos. Diante da gravidade dos fatos e da real possibilidade de serem encontrados objetos relevantes para a investigação, defiro o requerimento de busca e apreensão nos endereços de Maria, Rua dos Casais, número 213, e de Antônio, Rua Castro, número 170, apartamento 201. No endereço de Maria Campos, foi encontrada apenas uma relação de nomes que, na visão da autoridade policial, seriam clientes que teriam requerido a expedição de passaportes com os nomes de crianças que teriam viajado para o exterior. No endereço indicado no mandado de Antônio Lopes, nada foi encontrado. Entretanto, os policiais que cumpriam a ordem judicial perceberam que o apartamento 202 do mesmo prédio também pertencia ao investigado. Gente, lembre-se que não foi dado mandado para o 202, somente para o 201, motivo pelo qual nele ingressaram, encontrando e apreendendo a quantia de $50 mil em espécie. Ninguém fala aqui no problema da onde veio esse dinheiro ou que a Maria havia entregue esse dinheiro para ele. Nenhuma outra diligência foi realizada. Relatado o inquérito policial, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que ofereceu a denúncia nos seguintes termos. O Ministério Público vem oferecer denúncia contra Maria Campos e Antônio Lopes pelos fatos a seguir descritos.
Maria Campos, com o auxílio do agente da Polícia Federal Antônio Lopes, expediu diversos passaportes para crianças e adolescentes sem observância das formalidades legais. Quais formalidades legais? O MP não diz. Maria tinha a finalidade de viabilizar a saída dos menores do país. Sair menor do país não tem problema nenhum. A partir da quantia de dinheiro apreendida na casa de Antônio Lopes, bem como o depósito identificado em sua conta bancária, evidente que ele recebia vantagem devida para efetuar a liberação dos passaportes. Mas de onde que o MP tira essa conclusão? Ninguém fala que o dinheiro foi dado pela Maria. Assim, agindo, a denunciada Maria Campos está incursa nas penas do artigo 239, parágrafo único da Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. No dia da prova você vai até e abre o artigo, que vai falar que é o encaminhamento de criança ou adolescente para o exterior. E nas penas do artigo 333 do parágrafo único, combinado com o artigo 69, ambos do Código Penal. Já o denunciado Antônio Lopes está em curso nas penas do 239, parágrafo único da Lei 8.069, e nas penas do artigo 317, parágrafo único, combinado com o artigo 69, ambos do Código Penal. 317 vai falar da corrupção passiva. O juiz da 15ª Vara Criminal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nós já sabemos para onde nós vamos endereçar o documento que vamos formular, recebeu a denúncia nos seguintes termos: compulsando os autos, verifico que há prova indiciária suficiente da ocorrência dos fatos descritos na denúncia e do envolvimento dos denunciados. Há justa causa para a ação penal, pelo que recebo a denúncia. Citem-se os réus, na forma da lei. Antônio Lopes foi citado pessoalmente em 27 de outubro de 2010, uma quarta-feira. E o respectivo mandado foi acostado foi juntado aos autos dia 1º de novembro de 2010, uma segunda-feira. Antônio contratou você como advogado, repassando-lhe nomes de pessoas. Carlos de Tal, residente na Rua 1, número 10, nesta capital. João de Tal, residente na Rua 4, número 310, nesta capital. Roberta de Tal, residente na Rua 4, número 310, nesta capital, que prestaram relevantes informações para corroborar com sua versão. Nessa condição, redija a peça processual cabível, desenvolvendo todas as teses defensivas, que podem ser extraídas do enunciado com indicação de respectivos dispositivos legais. Apresente a peça no último dia do prazo. Pessoal, volta aqui para mim. Vejam vocês. Como eu disse, um enunciado bastante longo, cansativo de ler, só uma vez aqui assistindo a aula, você está ouvindo eu falando e é cansativo. No dia você vai ter essa dificuldade também, isso aí cansa, causa estresse, irritação, você está cansado, está com sono, as letrinhas começam a embaralhar, daí porque você ter tido uma boa noite de sono no dia anterior, você ir bem alimentado, não comer uma comida pesada para não sentir sono, porque a prova geralmente é depois na parte da tarde, após o almoço, você levar algo que te faça despertar, drops, bala, chocolate, água, alguma coisa que faça, deu determinado momento da prova, você levanta, pede para ir ao banheiro, passa uma água no rosto e tenta dar uma despertada. Tá certo? Vamos lá. Em qual fase nós estamos? Houve o processamento do inquérito policial, foi relatado, foi encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público ofertou a denúncia. Ofertou a denúncia, o juiz de direito recebeu a denúncia. Pessoal, nós estamos no início do processo. Se nós estamos no início do processo, diz que o réu foi citado em determinada data. Então, qual é a peça cabível? Você já sabe. Você sabe que depois do inquérito policial, depois que é ofertada a denúncia, o juiz recebeu a denúncia, ele vai determinar o quê? A citação do réu. O réu foi citado, agora ele tem que se manifestar. No processo civil seria uma contestação. No processo penal, ele deverá apresentar resposta à acusação. Muito bem, então vamos lá para a tela, vamos para o nosso gabarito. Peça, resposta escrita. Fundamentação. Onde que está escrito que eu tenho que ofertar uma resposta escrita? Artigo 396 e 396A do Código de Processo Penal. Para quem eu vou endereçar essa resposta escrita?
para o excelentíssimo senhor doutor... Gente, você tem que gravar isso aqui. Você vai chamar o juiz de direito de 3 nomes. Você vai chamar ele de excelentíssimo, você vai chamá-lo de senhor, você vai chamá-lo de doutor. Juiz de direito de onde? Da 15ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O problema nos deu essa informação, que ele foi denunciado perante esse juiz. Teses em favor do seu cliente, preliminares. Nós temos várias preliminares nesse problema. Primeiro, incompetência da Justiça Estadual. Volta aqui para mim. Se o crime é de tráfico de pessoas, nós estamos encaminhando, olha o que está ocorrendo. A Maria estaria encaminhando crianças para o exterior. Então, esse crime é um crime transnacional e o Brasil se comprometeu em tratados internacionais a combatê-lo. Então, nos termos do artigo 109.5 da Constituição Federal, a competência para esse tipo de crime é da Justiça Federal, porque há interesse da União. Essa competência não é estadual. Então, a primeira preliminar que nós temos é a incompetência da Justiça Estadual. Vamos lá para a tela. Tendo em vista o previsto no artigo 109.5 da Constituição Federal, pois o crime de envio de criança ou adolescente para o exterior é de competência federal, pois a execução se inicia no território nacional, mas se consuma no território estrangeiro. Segunda preliminar, nulidade na interceptação telefônica, pois foi a primeira medida investigativa, e o artigo 2º, inciso 2 da Lei 9.296, de 1996, que trata da interceptação telefônica, estabelece que deve haver outras diligências. E por falta de fundamentação da decisão judicial, artigo 5º da Lei 9.296 e artigo 93.9 da Constituição Federal. Volta aqui para mim rapidinho. Pessoal, a interceptação telefônica no Brasil ela tem uma lei própria e você tem que conhecer essa lei. Se você ainda não leu, bom exercício para você fazer após assistir essa aula. Leia esta lei 9.296. Essa lei vai estabelecer como, quando, em quais situações cabe a interceptação telefônica. E esta lei é exigida em várias questões da segunda fase, e também em várias peças vai cair algo relacionado à interceptação telefônica. Então é importante que você tenha conhecimento dessa lei, saiba onde ela está, você coloque um marcador correto nessa lei, porque talvez você precise na prova que você fizer. Outra coisa, a decisão do juiz, você se lembra no enunciado? Ele simplesmente faz referência, ele corrobora, ele concorda, ou ele fundamenta como razões de decidir o pedido da autoridade policial, a representação da autoridade policial. Então, na verdade, o juiz não fundamentou. Se não houve fundamentação, ele violou o artigo 5º da lei que trata da interceptação telefônica e o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que diz que toda decisão judicial deve ser fundamentada. A próxima preliminar a ser alegada, lá na tela, veja você, prova ilícita por não haver mandado de busca e apreensão para o endereço onde foram localizados $50 mil, conforme artigo 157 do Código de Processo Penal, artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal e artigo 240 do Código de Processo Penal. Volta aqui para mim. O 240 do Código de Processo Penal estabelece o procedimento para o mandado de busca e apreensão. Lembrem-se vocês que não havia mandado de busca e apreensão para o apartamento onde foram encontrados os dólares. Havia mandado de busca e apreensão para o apartamento onde nada foi localizado. O artigo 157 do Código de Processo Penal trata das provas ilícitas e o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal também trata das provas ilícitas. Então, se você colocar somente um desses artigos, está certo. Porém, quando você fundamenta nos 3 artigos, você está mostrando para o examinador que você tem conhecimento, que aquela violação da norma processual penal tem reflexo também na Constituição Federal e violou uma garantia fundamental do cidadão. Então é importante você ter isso, saber que você pode fundamentar em mais de um artigo. A quarta preliminar diz respeito à inépcia da inicial, uma vez que foi genérica, violando o artigo 41 do Código de Processo Penal, que diz que ela deve ser bem específica, a denúncia tem que ser específica, e o princípio da ampla defesa, que está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Volta aqui para mim. Por quê? Viola a ampla defesa?
Porque se a denúncia ela é genérica, eu não sei do que eu devo me defender. Eu não sei do que é que eu devo defender o meu cliente. Então, você tem que alegar que a denúncia foi inepta, então ela deve ser rejeitada. No mérito, somente duas teses referentes ao mérito. A tipicidade do artigo 239, parágrafo único da Lei 8.069, pois não houve comprovação do dolo. Em nenhum momento o examinador colocou que o Antônio tinha conhecimento de que ele iria entregar os passaportes para que a Maria encaminhasse crianças para o exterior de forma ilegal, de forma irregular. Então, se não há dolo, há atipicidade, porque não existe a modalidade culposa. E segundo, falta de justa causa para ação penal em relação ao crime previsto no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, pois não ficou demonstrado que o dinheiro depositado na conta de Antônio provinha de corrupção, bem como não ficou demonstrada a natureza criminosa dos dólares apreendidos em seu apartamento. Pessoal, cá entre nós, uma pessoa que tem 50 mil dólares no apartamento e mais um depósito, sendo funcionário público, mais 100 mil reais depositados em sua conta, alguma coisa tem de estranho. Porém, nós não somos do Ministério Público, a nossa prova não é para o MP. Nossa prova é para a OAB. Então você tem que dizer, olha, não tem provas de que esse valor seja objeto de corrupção. E se ele recebeu uma herança? E se ele recebeu algum prêmio? E se ele juntou os 50 mil dólares porque ele pretende ir embora para o exterior? Não importa, isso não está provado. Que não está provado, porém, que é fruto de corrupção. Então é isso que você tem que abraçar e morrer abraçado com isso até o final. Você vai defender, vai sustentar isso até o final. Muito bem, os pedidos. Primeiro pedido, declaração de incompetência do juízo, devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal. 2. Declaração de que a interceptação telefônica foi ilícita. 3. Declaração de nulidade da busca e apreensão. 4. Absolvição sumária. Não é absolvição, tá bom, gente? Porque ainda não houve processo, nós não estamos próximos da sentença, nós estamos próximos da instrução criminal. Absolvição sumária pela ausência de tipicidade na conduta por não ter sido demonstrado dolo para o crime de corrupção passiva. 5. Ausência de provas de que o dinheiro localizado na conta do réu teria sido originado de depósito efetuado por Maria Campos e o valor localizado em seu apartamento é fruto de prova ilícita, pois não havia mandado de busca e apreensão para o endereço onde os valores foram localizados. 6. Produção de provas admitidas em direito. Você vai ter que pedir isso, principalmente a oitiva das testemunhas, cujo rol segue. Como o examinador te deu o nome de 3 testemunhas, você vai ter que colocar a rolar essas testemunhas, tá certo? Por último, data da petição, 8 de novembro de 2010. Pessoal, dica.jus, pegadinha maldosa do examinador para acabar com você. O problema diz que Antônio foi citado no dia 27 de outubro de 2010 e que o mandado foi juntado no dia 1º de novembro de 2010. Olha aqui para mim. O examinador está querendo ver se você sabe que o prazo no processo penal conta-se de forma diferente no processo civil. No processo civil, o prazo inicia sua contagem com a juntada do mandado nos autos. Junta-se o mandado nos autos, primeiro dia útil subsequente começa a contagem. No processo penal não é assim. Conta-se o prazo tem início a sua contagem com o dia da diligência. Então, se o Antônio Lopes foi citado no dia 27 de outubro, começa-se a contar o prazo a partir do dia 28. 27 ele foi citado, exclui-se o dia do início, inclui-se o dia útil subsequente. 27 ele foi citado, 28, 29, 30, 31, outubro tem tem 31 dias, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia 6 é sábado, 7 é domingo, dia 8 é o último dia útil. Lembre-se, resposta para a acusação. Lá no 396 nós sabemos, nós temos a informação que é o prazo de 10 dias. Não são 15 dias, não são 5 dias, são 10 dias. Então o prazo para apresentação
da resposta à acusação, dia 8 de novembro. Vamos para o nosso segundo intervalo, já já nós voltamos.